A PUESP, Sindicato Estadual dos Professores, apresenta Educação na TV. Boa tarde. No último dia 16, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública deu sentença favorável à ação civil pública ajuizada pela PUESP, que discutia a atribuição de aulas. Essa decisão do juiz demonstra que a pressão da PUESP é capaz de garantir vitórias à categoria. Ao meu lado, eu estou com o Dr. César Pimentel para falar dessa importante conquista. Boa tarde, Dr. César. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Tudo bem. Quais artigos da Resolução SE 134/2003 foram modificados pela decisão judicial e o que isso significa em termos de mudanças? Foram modificados o parágrafo 6º e o parágrafo 8º do artigo 4º e o parágrafo 11 e 18 do artigo 10. E traduzindo isto, o que acontece é o seguinte: esses artigos, na verdade, eram artigos que a gente reputava ilegais, porque o parágrafo 6º ele impedia que o professor que quisesse fazer uso do artigo 22 pudesse fazê-lo dentro da própria diretoria de ensino em que ele leciona, e essa decisão judicial diz que ele pode fazer, portanto, uso desse artigo na própria delegacia em que leciona, a diretoria de ensino. O parágrafo 8º impediu o professor que tivesse desistido de aulas no ano anterior de participar da atribuição de aulas na fase inicial no ano posterior, sendo ele ACT ou efetivo. O efetivo não poderia pegar carga suplementar. O 18 se refere a esse mesmo assunto do artigo 10 e o 11, o parágrafo 11 do artigo 10, ele diz que o professor que está em fase de readaptação não pode ampliar a sua carga horária no processo de atribuição de aulas. E a gente entende isso ilegal e o judiciário confirma que isso é ilegal mesmo. Isso naturalmente traz importantes alterações no dia a dia do professor da escola pública. Foram importantes modificações, sim. Agora, essa ação civil pública também traz uma outra coisa bastante importante, na verdade, porque a ação civil pública é um instrumento jurídico muito forte, que a gente não estava utilizando, que havia uma discussão técnica se podia utilizar ou não. A partir desta decisão, o judiciário, portanto, nos dá o reconhecimento de que podemos usar esse instrumento jurídico para discutir essas questões junto ao judiciário. E o que nós podemos fazer é discutir assuntos mais amplos com essa ação, assuntos que valem para todos. Eu não preciso discutir um caso concreto, entendeu? Doutor César, ainda falando de atribuição, com relação à perícia médica envolvendo os ACTs, explica o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte: o professor, para lecionar, ele precisa provar que ele tem aptidão clínica para isso. Ou seja, ele precisa demonstrar que ele está capacitado clinicamente para lecionar, não tem nenhum problema de saúde e tal. Isso é obtido através do laudo médico. Então, o professor, ele participa da atribuição de aulas, vai até a escola, pega uma requisição, faz o protocolo disso numa unidade de atendimento para que ele possa fazer esse laudo, só que as unidades de atendimento estão marcando isso por um período muito longo, quer dizer, até março, e a atribuição foi agora em fevereiro. E isto ocasiona o seguinte: o professor não pode entrar em sala de aula sem esse laudo. Portanto, eles não estão lecionando. Os alunos estão sem aula com relação a essa questão e desta forma ele fica sem receber o seu salário e também ocasiona a quebra do vínculo, a perda do vínculo desse professor, porque o Estado entende que o vínculo vai de uma atribuição de aulas a outra atribuição de aulas. E isso gera uma série de consequências para o professor, inclusive com relação ao recebimento do bônus. E os professores estão se dando conta dessa situação? Olha, Renata, eles têm nos ligado num número insuficiente. Eu esperava uma procura maior com relação a esse problema, mas eles nos ligam sim, mas me parece que eles minimizam um pouco a situação. Eles obtêm as informações nesse sentido, mas no nosso setor de atendimento, e aí acabam não procurando os advogados para dar andamento a este caso. E o conselho que a gente dá é que procurem sim, porque eu acho que eles podem ser surpreendidos no momento em que eles contem com o pagamento do salário deles. E o que a PUESP pode fazer do ponto de vista jurídico com relação a essa questão do laudo médico? Nós podemos fazer duas coisas. A primeira, que é a mais importante, é que esses professores nos procurem rapidamente para que a gente possa ajuizar mandados de segurança em nome desses professores para que os laudos sejam emitidos rapidamente, ou seja, que eles sejam periciados e seja emitido o laudo imediatamente. Esse é um ponto. Agora, nós sabemos que nem todos os professores entendem a implicação deste problema na sua vida funcional.
Então, certamente haverá professores que virão nos procurar depois que o fato aconteceu. E para esses professores também nós podemos ajuizar ações judiciais visando recompor o prejuízo que ele teve com relação a todos esses problemas, tanto a quebra do vínculo, como o recebimento de salários e tudo isso. Então é importante procurar a POESP para orientação. O mais rapidamente possível. E a gente está com os nossos advogados no Estado todos orientados para fazer esse trabalho. Obrigada, doutor César, pela entrevista. O Fernando está com o professor Carlos Ramiro, que vai falar sobre a importância dessas conquistas para a categoria. É com você, Fernando. Obrigado, Renata. Professor Carlos, 2005 começou com algumas conquistas para os professores. Me fala um pouco sobre elas. Olha, nós podemos destacar o aumento da matriz curricular, que passou para 30 aulas semanais. Isso vai significar um aumento no número de aulas em cada uma das disciplinas aí da matriz curricular, significando a melhoria da qualidade do nosso ensino público. Continuamos lutando para que esse aumento da carga horária seja estendido também para o ensino fundamental diurno e noturno, tá? E para o ensino médio noturno também, com 25 aulas semanais. Além disso, nós conquistamos também para esse ano o concurso público para o professor de ensino básico 1, de primeira a quarta série, e para a filosofia. Continuamos lutando também para que ocorra concurso para sociologia e psicologia. Abrimos um processo de discussão com a Secretaria da Educação e com as demais entidades do magistério para a elaboração de um novo plano de carreira que atenda às aspirações de todos os nossos professores e professoras. E parece que tem novidades para os professores com relação à evolução pela via não acadêmica, né? Foi publicado na quarta-feira desta semana, no Diário Oficial do Estado, a regulamentação da evolução não acadêmica do professor. Isso permitirá ao professor, através de cursos realizados, de especializações, de aperfeiçoamento, de trabalhos publicados, de projetos, que o professor e a professora possa evoluir mais rapidamente na sua carreira, tendo como consequência disso um salário mais digno e, claro, uma qualidade de ensino melhor. E com relação à campanha salarial de 2005, ela já começou? Nós estamos iniciando a nossa campanha salarial e campanha educacional de 2005. No dia 18 de março, aqui na Praça da República, às 14 horas, estaremos realizando uma assembleia para a homologação da nossa pauta de reivindicações, que foi elaborada durante o nosso congresso em novembro de 2004. Vamos homologar através da assembleia e entregaremos essa pauta tanto ao governo do Estado de São Paulo como ao secretário de Educação. Nós queremos um reajuste salarial já, a incorporação das gratificações e abonos que tivemos durante todos esses anos e a extensão dessas gratificações e abonos para os professores aposentados. A melhoria das condições de trabalho em relação ao número adequado de alunos por sala de aula, no máximo 35 alunos, né? A extensão da matriz curricular com 25 aulas para o ensino médio noturno, o ensino fundamental noturno, e de 30 aulas para o ensino fundamental diurno. Além disso, estamos numa campanha muito grande pela melhoria da qualidade do atendimento do serviço de saúde do nosso Instituto IASP. Queremos que o governo do Estado de São Paulo dê a sua contribuição de 2%, que é feito somente pelo funcionalismo público. Até hoje, o Estado não contribuiu com um tostão sequer para o serviço de saúde do funcionalismo público. Obrigado, professor Carlos, pela entrevista. No próximo programa, falaremos sobre a evolução pela via não acadêmica. A Educação na TV de hoje está terminando. Voltamos no próximo sábado. Uma ótima semana a todos e boas aulas.